Tempo Pet. Tempo Pet. Aqui na Tempo FM. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui. Em primeiro lugar, quero mandar um beijão para minha filha linda que está assistindo a gente, Marina. Aqui com a gente no estúdio. Tá aqui com a gente no estúdio. Beijão, filha. Bom, e hoje eu queria começar falando sobre esse tema que é um tema bem bacana, que é a reprodução, um tema que gera dúvidas. As pessoas normalmente têm inúmeras dúvidas do momento que coloca para cruzar, do momento que vai ter o parto, se tem diferenças entre cães e gatos, se tem diferenças entre machos e fêmeas. E, doutora Ana Luísa, eu queria começar com a dúvida mais básica e que você pudesse explicar para a gente o que é o cio. Né? Muita gente confunde cio, menstruação, sim, mas o que é o cio? Certo. Primeiramente, bom dia, né, a todos. Em relação à pergunta, né, o cio, propriamente dito, ele vai ser uma parte do ciclo reprodutivo das fêmeas, tanto de cadelas quanto de gatas. Esse ciclo reprodutivo a gente chama de ciclo estral, que seria ali um equivalente a um ciclo menstrual da mulher. Aí dentro desse ciclo vão ocorrer algumas mudanças, né, que são fisiológicas no organismo da fêmea, que vão estar ali direcionando ela para a sua capacidade de fecundar, né, durante esse ciclo reprodutivo, e posteriormente para algumas mudanças que vão estar relacionadas e que vão favorecer uma gestação, né, uma possível gestação. E aí a gente vai ter algumas diferenças, né, na verdade, diferenças bem importantes em cadelas e gatas, que vão estar relacionadas principalmente à quantidade de fases, a que fases elas vão apresentar, né? Mas, no geral, o cio, ele vai ocorrer dentro das fases de proestro e estro, né? Que a gente chama de forma mais técnica. E vai ser nesse momento que as cadelas, principalmente, né? Vão estar apresentando alguns sinais clínicos como edema de vulva, né? Que seria ali um inchaço, né? Que a gente chama de uma forma um pouco vulgar, da região da vulva. Vão ter uma secreção serosanguinolenta, né? Que seria ali aqui uma espécie de sangramento que o tutor consegue reconhecer dessa forma. E vão ter também algumas alterações comportamentais, né? Na cadela nem tanto, mas na gata principalmente. Elas costumam ficar mais manhosas, mais carinhosas, vocalizam bastante, né? Inclusive, aquele uivado, né? Inclusive chega a ser mais incômodo para o tutor nessa fase. Até de madrugada, né? Acontece também. E aí, ela, tanto a cadela quanto a gata também vão estar nessa fase atraindo o macho. E quando tá ali nessa fase mais tardia do cio, que é quando elas realmente vão copular, é que elas vão aceitar o macho, né? Elas não aceitam de cara. Elas primeiro atraem, depois aceitam. Tem que fazer um charme, né? Sempre. E quando a gente fala de tempo, assim, de quanto em quanto tempo é o cio de uma cadela? Pronto. As cadelas, elas têm um tempo mais determinado em que elas vão estar ciclando ali por volta de 2 vezes por ano. Esse tempo entre os estros varia, né, de acordo com raça, principalmente relacionado ao porte. Então, ali nas raças de pequeno porte, a gente tem cadelas que são mais precoces. Então, esse tempo entre os cios pode estar demorando ali cerca de 5 meses a 6 meses. E já nas raças maiores, esse tempo pode se prolongar mais, até 8 meses. E em raças específicas, a gente pode ter apenas um cio por ano, né? A gente tem um intervalo de 12 meses entre E quando cios. a gente coloca isso para as gatas, que tem uma diferença quando a gente fala para as gatas. Essa é bem maior. As gatas, a espécie, ela sofre uma influência, né, da quantidade de horas de luz por dia, que a gente chama de fotoperíodo. Elas são fotoperíodo positiva, então a partir do momento que a gente tem uma quantidade de tempo maior de luz, elas são influenciadas positivamente, então elas têm uma atividade reprodutiva maior. Aqui na nossa região isso, de certa forma, nem chega a ser tão significante, porque a gente não tem uma diferença tão significativa de fotoperíodo, né? Mas aí fica esse alerta para os tutores, porque os animais, eles têm essa tendência a estarem sempre ciclando. E a outra diferença principal das gatas é que elas têm uma ovulação induzida pela cópula. Então, a partir do momento que elas entram no cio e elas não copulam, existe uma grande possibilidade de cerca de 7 a 8 dias depois elas entrarem no cio novamente, tá certo? Ela passa ali por esses dias de inatividade, que parece que o cio passou,
Mas elas acabam retornando porque não tiveram ovulação induzida e aí elas acabam repetindo o cio. Então, quando o tutor chega pra gente e diz assim, parece que minha gata tá no cio constantemente, é mais ou menos isso. Porque aqui no Ceará a gente tem sol constantemente e com essa questão da... Aumenta o tempo do cio. Na verdade, ela fica entrando frequentemente naquele momento de estro, né? Naquele momento reprodutivo. O clima, então, faz uma diferença, né? A luminosidade. Sim. A luminosidade. Quando a gente fala de países temperados, de clima temperado, a doutora Ana Luísa pode explicar melhor, mas a gente tem as divisões das estações do ano muito bem definidas. Isso. Então, verão, inverno, outono e primavera. Então a gente vai ter duas épocas principais de aumento de luminosidade, que é o verão e a primavera. E as outras duas que o clima não favorece tanta luminosidade, que é o inverno e o outono. Uhum. Então, o que acontece? A gente acaba que nesses países as gatas têm um ciclo um pouco mais espaçado. Mas aqui no Ceará, não é assim? Elas acabam tendo um anestro, né, que a gente chama, que é uma época de inatividade reprodutiva, que pode durar meses, de acordo com essa questão do fotoperíodo, né? Uhum. Inclusive, nesses países que existem esse tipo de problema, entre aspas, se faz até um manejo com luz artificial, né, para poder induzir essa atividade, essa ciclicidade nas fêmeas, né, para que não fique durante tanto tempo sem essa atividade reprodutiva. E tem aquela pergunta clássica, né, que sempre acontece quando alguns tutores entram no consultório. Aí eles chegam e dizem assim, doutor, meu cachorro está no cio. E aí, doutora, cachorro entra no cio? Pois é, Rodrigo. Quando você me perguntou sobre o cio, a gente focou muito nas fêmeas, né? Exatamente porque o macho não entra no cio, tá? Acho que tem que ficar bem claro isso pro tutor. O que pode acontecer é que, por conta até mesmo da idade do animal, que tá entrando ali na puberdade, ele começa a apresentar alguns comportamentos, né, mais relacionados à sexualidade. E às vezes até mesmo por comportamento de dominância, né? É uma das formas que os animais têm de deixar ali claro para os outros que eles têm uma certa dominância ou não, né? Dependendo do caso. O que é que acontece? O macho, né? Assim como a fêmea vai ter a produção de gametas, mas no caso a produção do macho ocorre de maneira diferente. Não tem essas fases tão definidas como da fêmea. O que acontece é que um ciclo, né, de espermatogênese, que a gente chama no macho, que seria a produção dos espermatozoides, tem ali um período de cerca de 62 dias. Mas não quer dizer que ele só vai ter espermatozoides ali viáveis a cada 62 dias. Ele sempre vai ter espermatozoides ali armazenados, de forma que de uma maneira, né, também um pouco limitada, mas se todos os dias tiver uma fêmea ali apta, né, a reproduzir próxima dele, ele também vai ter essa capacidade de fazer a cópula e de fazer a monta, né, na fêmea. Então, quando a gente tem aquele filhote que está chegando à idade adulta ali, então vamos colocar ali 8, 10, 12 meses, e normalmente ele entra com aquele comportamento de... Eu vou pensando na palavra que eu vou colocar. Mas ali fica, né, fica na perna do tutor, fica na almofada ali, com aquela brincadeira e tal. Então isso seria o início da puberdade, é isso? A puberdade ela vai estar muito relacionada com o tamanho que o animal chega, né? A gente sempre coloca ali uma fase, uma idade determinada, mas na verdade a puberdade ela é muito mais relacionada ao peso corporal do animal. Então a gente diz que quando o animal chega ali numa fase em que ele alcança 80% do que ele teria na fase adulta, seria a época em que ele vai alcançar essa fase da puberdade. O que vai girar ali em torno dos seus 6, 7 meses. No caso dos gatos, isso ocorre até de maneira mais precoce, né? Às vezes com 4 meses, 5 meses, tanto fêmea quanto macho já está entrando ali na puberdade. Quando a gente pensa em colocar um pet para reproduzir, então tá lá, eu tenho minha cadela e eu quero colocar ela para reproduzir. Quais são os fatores que eu tenho que pensar? Por exemplo, ligados à idade, ligados à raça, a parceiros, a tudo isso. Como é que eu conduzo no momento dessa decisão? Certo, são vários pontos, né, que são envolvidos nesse momento. O primeiro é que o animal ele precisa estar saudável clinicamente, né, de uma forma geral. A gente não vai colocar uma fêmea para gestar ou até mesmo um macho, né, para estar fazendo a monta, quando o animal vai ter ali outros problemas de saúde. Né? A gente falando assim de uma forma até um pouco mais
grave, às vezes tem animais que têm seus problemas ortopédicos, às vezes tem sobrepeso. Então, isso tudo vai atrapalhar. Mas também se tratando de coisas mais básicas, como vacinações em dia, vermifugação em dia também é muito importante, principalmente para as cadelas. E aí a gente também faz uma abordagem, né, no caso da pré-monta, em que a gente vai fazer ali alguns exames laboratoriais e clínicos, tanto gerais quanto específicos, exatamente para poder definir, né, como é que está a saúde desse animal. Outro ponto, né, principalmente quando se trata de animais com raças, que geralmente são esses animais que chegam, né, para fazer uma programação de acasalamento, tem que se levar em consideração também a consanguinidade, né, o nível de parentesco que aqueles animais têm, porque já é amplamente conhecido as desvantagens relacionadas a estar cruzando ali animais com parentesco muito próximo. Hoje em dia... A gente pode favorecer os filhotes com algum problema por conta dessa consanguinidade. Isso, a consanguinidade ela está muito relacionada a problemas genéticos, né? Algumas mutações que são raras, que elas podem vir com mais frequência no ninhada por conta de um parentesco muito próximo, né, entre os pais. E isso vai estar muito relacionado com o tamanho de ninhada, né? Isso em relação a número mesmo. Então, se você tiver ali um tutor ou até mesmo um criador que tenha a intenção de fazer a venda desses filhotes, existe uma possibilidade dessa ninhada vir com um número de filhotes menor do que o normal. Esses filhotes também, eles têm a tendência a ter uma qualidade, uma expectativa de vida menor e, inclusive, a ter até uma predisposição maior a ter doenças relacionadas a neoplasias, né? No caso de câncer. De câncer. E aí uma outra dúvida, em relação aos parceiros. Imagina que eu tenho uma cadela. E aí tem uma tendência a dizer, o ideal é que se cruze um macho menor, no máximo do mesmo tamanho. O macho maior pode prejudicar o momento do parto por conta do tamanho do filhote. Como é que funciona essa dinâmica? Pronto, isso também é muito importante, né, na hora de fazer a seleção dos animais que irão fazer essa monta, a cruza, porque realmente existe essa tendência, né? No momento em que eu cruzo uma fêmea com um macho de porte muito maior, aqueles filhotes vão ter ali características mescladas, né, de mãe e pai. Então, eles podem crescer mais do que deveriam e dessa forma atrapalhar ali no momento do parto exatamente por conta desse tamanho. Né? Fisiologicamente, a cadela pode ter uma gestação normal, uma gestação sem problemas, mas ali no momento do parto, né, na hora H, se não tiver um acompanhamento específico, pode ocorrer problemas durante o parto e levar aquele animal a uma cesariana de emergência. Então, o indicado seria fazer essa programação para que não haja essa cruz entre animais de tamanhos incompatíveis, né, para não ter esse problema futuramente. Mas, se por acaso esse controle não for possível, fazer um acompanhamento durante a gestação, com raio-x, ultrassonografia, acompanhamento clínico, para que a gente possa evitar ao máximo esses problemas no momento do parto. E quando a gente fala na idade ideal para começar a reprodução, tanto de machos quanto de fêmeas, e também de gatas e cachorras, o que é que a gente pode dizer do início, da idade? Pronto, primeiramente, né, o animal tem que ter entrado em puberdade, mas o animal estar na puberdade não quer dizer que ele esteja pronto para reproduzir. Isso ocorre de forma semelhante com os seres humanos, né? A gente sabe que uma menina ou adolescente que acabou de passar ali pelo seu processo da primeira menstruação, ela fisiologicamente ela pode gestar, mas não é o mais indicado, né? O corpo ele não está ali totalmente preparado para esse processo, porque demanda muita energia, né, do próprio organismo, a nutrição, enfim, né? Tem todo esse quesito. Mas aí, em relação à idade, a gente sempre preconiza ali que a cadela tenha passado por pelo menos 2 ou 3 cios, o que vai estar ali girando em torno do seu 1 ano e meio, 2 anos de idade. E o macho, também por volta dessa idade, mas os cães, principalmente, eles vão ter ali o ápice da sua vida reprodutiva por volta dos 3 anos, que não quer dizer que com menos que isso eles não possam reproduzir, tá certo? Mas talvez seria uma idade mais ideal. Em relação ao limite, né? A gente sempre preconiza estar fazendo a reprodução de animais com uma idade menor de 6 anos de idade. Chegando ali nos 6 anos já está numa idade muito limítrofe e que pode gerar problemas durante a gestação e durante o parto por conta dessa idade. Em gatas também, né, a gente preconiza esse intervalo de tempo. Às vezes elas entram na puberdade mais cedo, como a gente tinha explicado antes,
Mas aí a gente também pede para ser ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos. E temos perguntas chegando aqui, doutor Rodrigo, do Sérgio Franco, que está fazendo uma colocação e tem uma pergunta aqui para a doutora Ana Luísa. Vamos lá. Bom dia para você, Sérgio. Ele faz a seguinte colocação e tem essa pergunta aqui, ó. Como a leishmaniose visceral é passível de transmissão via coito ou via transplacentária, ele quer saber se devem ou não ser exigidos os exames pré-acasalamento da leishmaniose visceral. E aí, doutora Ana Luísa? Bom, Sérgio, como a gente tinha comentado anteriormente, entram ali, né, alguns exames laboratoriais dentro, né, dos exames pré-acasalamento e entre eles os sorológicos. Da leishmaniose é extremamente importante, a gente vive numa área endêmica em que essa doença é muito importante e existe essa possibilidade de haver essa contaminação tanto entre macho e fêmea, então a gente tem que tomar esse cuidado não somente com as fêmeas, mas também com os machos que vão para a cruza, como também é por conta dos filhotes, né? Porque realmente existe, já é relatado essa questão da transmissão vertical, né? Transplacentária da leishmaniose. E aí corre o risco do animalzinho já nascer com essa doença, tá? Dentre outras doenças que a gente faz um teste mais específico, entra também a brucelose, que é muito importante. É uma doença que a gente não lida tanto atualmente, mas que, de acordo com os estudos que temos atualmente, ela pode estar sendo subdiagnosticada, então é importante a gente estar fazendo esse monitoramento também. E outros, né, como por exemplo um 4DX, que a gente tem ali informações sobre dirofilariose, erliquiose, anaplasma, tá? Então todos esses exames entram ali naquela avaliação pré-monta. Inclusive exames até mais corriqueiros, né? Exames de sangue como hemograma, isso. Função renal, função hepática, enfim, para a gente avaliar todo um contexto gestacional e entender porque a gente tem que levar em consideração que muitas vezes, a gente vai comentar sobre isso ainda, essa cadela, ela não obrigatoriamente vai evoluir para um parto normal, ela pode evoluir para uma cesariana. E esse paciente ele precisa ter todas as condições favoráveis, seja para o qual desenrolar for, não é assim? Exatamente. E aproveitando, né, essa deixa, é importante que o tutor leve com uma certa antecedência, né? Porque, por exemplo, vou montar a minha cadela amanhã com o macho e vou levar para fazer os exames. Aí pode ser que, não é que seja impossível, né? Mas pode ser que a gente não tenha um tempo hábil para tratar certas coisas, para corrigir também alguns fatores antes de ter ali a cruza, né? Porque quando a gente fala do pré-natal, é algo que hoje na veterinária está começando a se tornar um pouco mais comum. Antigamente simplesmente se cruzava e acabou-se, mas isso. Agora não, a gente tem esse acompanhamento pré-natal, inclusive você faz isso muito bem, né? Esse acompanhamento pré-natal muito bem, já fica a dica, né, para os ouvintes, então quem estiver pensando na reprodução, doutora Ana Luísa faz todo esse acompanhamento pré-natal dos pacientes, mas falar da importância do pré-natal. Exatamente. O pré-natal ele vai estar ocorrendo ali, né, durante a fase gestacional e a gente vai estar monitorando a cadela, tanto em relação à clínica em si, que a gente nunca vai deixar de estar fazendo esse tipo de monitoramento, mas também os fetos, né? A gente consegue ver ali como que tá a função da fêmea, né, em relação a placenta, a qualidade da placenta, corpos lúteos e também como que está a saúde daqueles fetos, acompanhando se já existe alguma malformação, se eles estão se formando ali da maneira correta que a gente espera e também para conseguir predizer de uma forma mais definida quando que aquela cadela vai entrar em trabalho de parto. Bacana. Temos perguntas, Leandro? Temos sim. A Elaine de Messejana, ela tem uma dúvida aqui. Ela quer saber se é perigoso a fêmea copular no primeiro cio, no caso do parto, porque sempre ela escuta que a cadela pode não sobreviver ao parto se copular no primeiro cio. Isso é verdade? E aí, doutora Ana Luísa? Bom, essa questão da cadela não sobreviver é uma coisa assim muito, talvez exagerada, mas realmente a gente não recomenda. Porque como eu havia comentado, é uma fase que apesar da fêmea fisiologicamente poder fecundar e gestar, o corpo dela não vai estar preparado para isso. Mas assim, a gente sabe que acidentes podem acontecer, né? E aí, se por acaso ocorre, né, um quadro desse em que a fêmea acaba já estando no primeiro cio, é muito mais importante que tenha esse acompanhamento, porque
pode ter risco tanto para a própria fêmea, sim, isso pode ter, né, durante o parto, ou até mesmo durante a própria gestação, como para os próprios filhotes, né? É muito comum que nos primeiros cios, em gestações, né, após o primeiro cio, a fêmea não consiga ter uma produção de hormônios adequada para conseguir manter essa gestação de uma maneira que ela venha a termo. Eu gosto de fazer uma analogia em relação a isso, quando algum cliente me pergunta sobre a cadela gestar no primeiro cio, eu gosto de fazer analogia com a própria mulher. Imagina que a mulher entrou naquela fase de puberdade ali com 12, 13 anos. Exatamente. Né? E ela, de repente, aparece grávida. Então, uma menina, o organismo ainda não está preparado, não está desenvolvido o suficiente para ter uma gestação. E com certeza vai ser uma gestação que possa ter uma quantidade de risco maior do que uma mulher que já tem todo o aparato do corpo preparado para aquela gestação. Eu gosto de fazer essa analogia. Mas é isso mesmo, porque se você tentar imaginar, né, uma criança, né, uma pré-adolescente de 12 anos, porque ali, atualmente, por volta disso, a gente já entra ali no ciclo menstrual. Já estando, né, na nossa cabeça é uma coisa muito absurda. Então, a gente pode levar isso também para o mundo dos pets, tá? Mais ou menos isso. Temos pergunta, Leandro? Temos mais uma aqui do Douglas, doutor Rodrigo. Também tem uma pergunta aqui. Bom dia, com quanto tempo de vida se pode fazer a castração de cães? E aí, doutora? Pronto. A castração de cães, né, especificamente, ela tem algumas controvérsias ainda em relação à idade, mas a gente sempre preconiza, né, principalmente nas fêmeas, que elas tenham passado pelo menos pelo primeiro cio, tá? Já é conhecido que existem alguns riscos futuros, né? Isso a gente está falando quando essa fêmea entrar ali na idade de senescência, né, que a gente chama, na fase de que ela fica mais idosa, no caso de câncer de mama e tudo mais, relacionado à exposição a hormônios. Mas mesmo assim, a gente preconiza que ela tenha passado pelo menos pelo primeiro cio, ou até mesmo o segundo, para que esse animal consiga se desenvolver por completo, né, durante a sua vida. E em relação aos machos, não tem tanta limitação em relação ao ciclo, né, até porque isso funciona de uma maneira diferente. Mas mesmo assim, a gente preconiza que o animal tenha passado por pelo menos cerca de um ano e meio, isso de uma forma bem geral, para poder se desenvolver. E em algumas raças a gente faz até de forma mais tardia essa castração, porque uma castração mais precoce vai estar relacionada até mesmo a problemas ósseos, né, ortopédicos, no caso principalmente do Rottweiler. Tá? Então, na verdade, em várias raças, a gente sempre comenta sobre essa questão, né? Que a castração precoce ela tem alguns problemas ligados ao desenvolvimento do pet. Isso, exatamente. No geral, raças que crescem mais rápido, né? Que tem um porte maior e que eles têm esse crescimento ósseo mais rápido. A castração precoce ela pode levar a certos problemas relacionados a isso. E, inclusive, também alguns problemas neoplásicos futuros, também relacionados, né, à parte ortopédica. Bom, é isso. Temos mais alguma pergunta, Leandro? Por hora só, muitos ouvintes aqui parabenizando aí pela atuação da doutora, né? Obrigada. E perguntas no momento não, doutor Rodrigo. Show, então vamos lá. Voltando à temática da reprodução em si. Quando a gente fala do tempo de gestação, quanto tempo dura a gestação da cadela e da gata? Pronto, as duas vão ter um tempo de gestação bem semelhante, né? A gente coloca ali uma média de 60 dias, tá? O que seria ali uns 2 meses. É uma gestação realmente muito curta, tá? Mas, em relação às espécies, né? A diferença entre as espécies, na cadela existe ainda uma dificuldade um pouco maior em relação à determinação do tempo do parto, porque a fecundação em si, ela vai estar ocorrendo bem depois da monta, geralmente, né? Isso a gente não consegue estabelecer só por data de monta. Então, a cadela, por si só, ela vai demandar ali, ela vai precisar de um acompanhamento mais, como é que eu posso dizer? Mais íntimo, mais profundo, né? Em relação ao ciclo. Mais próximo, né? Isso, mais próximo. Para que a gente consiga determinar isso de uma maneira mais definida. Agora, a gata, a gente consegue ter uma noção maior do tempo de gestação através do momento em que ela copulou, tá? Mas tem essa média de tempo de 60 dias. E aí, quando vai se chegando próximo ali do parto, que sinais que a gente deve observar? E o que a gente deve conduzir? E aí vem outras questões. Quantos ultrassons devo fazer? Não devo fazer? A quantidade dos filhotes vai influenciar? Então, como é que funciona essa temática da proximidade do parto?
Certo. Ambas as espécies, né, cadela e gata, têm alguns sinais clínicos parecidos quando elas estão ali na iminência do parto, que vai estar relacionado principalmente, né, algo que o tutor pode estar acompanhando em casa, a temperatura, né, a temperatura corporal é algo que já é conhecido hoje por estar muito ali relacionada com essa data do parto. E aí, quando a fêmea, né, no caso, baixa essa temperatura cerca ali de 1 grau, às vezes até um pouquinho menos, dependendo da fase, lembrando que a gente tem ali como referência, né, a temperatura de 37,5 como limite inferior, essa fêmea provavelmente nas próximas horas vai estar desencadeando o parto. E aí o tutor pode ficar atento a isso e já estar entrando em contato com o veterinário responsável. Mas antes disso, né, o que é que a gente pode fazer? Tem o acompanhamento pré-natal, que a gente já vem ressaltando bastante a importância disso, em que a gente vai fazer ali o acompanhamento, principalmente ultrassonográfico. A gente vai preconizar pelo menos 2 avaliações, 2 a 3, né? No início da gestação, quando a gente precisa fazer um diagnóstico. Quando o animal já chega ali com aquela gestação conhecida, é necessário também estar fazendo um acompanhamento da organogênese, né? De como está a formação desses fetos. E uma ultrassonografia também mais próxima do parto, para a gente ver como é que está a condição desses fetos, se estão todos vivos ainda. E outra coisa que a gente também pode fazer seria a radiografia, né, nessa fase final, para conseguir determinar de forma mais precisa a quantidade de fetos, e então a gente ficar mais preparado para aquele momento do parto, né, para quantos animaizinhos, né, quantos filhotinhos vão ser expulsos, né, durante o parto. E também para fazer uma relação, né, do tamanho desses fetos e a pelve da fêmea, para a gente ter certeza de que esse parto ele pode acontecer de uma maneira tranquila, de uma maneira fácil. Ou se de repente, né, a gente precisa intervir de alguma forma. Assim como na mulher, a posição do feto interfere o tipo de parto? Por exemplo, na mulher, se o bebê estiver invertido, vai ter algumas complicações, enfim. E nos animais? Sim, a gente também tem essa questão. Lembrando que, perto da data do parto, com a radiografia, e com a ultrassonografia também, a gente consegue já observar, né, que posição esses fetos, pelo menos o último, né, mais próximo do canal do parto, vai estar tomando. Mas a gente também tem que lembrar que durante o parto pode ocorrer mudanças que podem levar a uma emergência, né, obstétrica. Mas sim, a posição ela é muito importante. Não tem uma posição tão específica como no humano, né? No caso dos pets, eles podem nascer tanto com a bundinha, né, quanto com a cabecinha, mas é muito importante que ele esteja em uma posição em que ele esteja com a barriguinha para baixo, né, em relação à posição da fêmea. Se ele estiver com a barriguinha para cima, esse parto não vai ocorrer de forma normal, a gente vai ter que intervir de alguma forma. E também acontece desses filhotes estarem em posições transversais, que aí é mais complicado ainda. Provavelmente a gente não consegue só fazer manobras manuais, precisa entrar para cirurgia ou algo parecido. E aí é muito clássico, né? Às vezes a gente pega ali o finalzinho da gestação e os tutores eles entram em desespero. Meu Deus, e quando ela começar a parir em casa, o que é que eu faço? E aí, é preciso fazer alguma coisa? A fêmea conduz sozinha? O que fazer? Certo. É importante, pelo menos, ter uma assistência, né, de ficar observando a fêmea durante o parto, mas não necessariamente intervir em todos os momentos. O que o tutor pode observar é que a fêmea ela vai estar apresentando contrações mais fortes, né, no momento em que vai ocorrer a expulsão desses filhotes. E então, vai ter naturalmente a expulsão de algumas secreções mais líquidas, outras mais esverdeadas, que são naturais. E geralmente cerca do início das contrações, né? A gente leva em consideração cerca de 6 horas, às vezes até 24 horas após o início desse trabalho de parto, essa fêmea vai estar expulsando ali o primeiro feto. Então, assim, realmente demanda um pouco de atenção, um pouco de tempo, tá observando isso. E também é importante frisar que entre os fetos a gente coloca um limite de tempo de 2 horas, tá? Entre um e outro. Então, só mesmo para frisar que é um processo realmente muito longo, que pode ser muito longo.
e que é importante ter ali pelo menos a assistência para observar se está tudo ocorrendo bem. Geralmente a fêmea ela tem o seu comportamento instintivo, né, de limpar o filhote, de lambê-lo, de comer a placenta, isso pode ser natural, tá? É algo que as pessoas ficam assim, vai comer a placenta, come a placenta, natural, né? É natural. Tá? E se houver algum problema, né, entrar em contato sempre com o veterinário que está acompanhando. E lembrando também que aqueles tutores, né, que a cadela está em trabalho de parto, está próxima de entrar em trabalho de parto, a maioria das clínicas veterinárias e nós, né, do Hospital Veterinário Guararapes Pet Center, fazemos muito bem esse trabalho de acompanhamento de parto. Você faz esse acompanhamento Exatamente. muito bem, né, de toda a temática, inclusive até de chegar o momento de decidir se é necessário continuar no parto normal ou se é necessário a intervenção de uma cesariana, não é assim? Isso. A gente não vai colocar, óbvio, como obrigatório ter essa assistência, mas é sempre importante, né? Principalmente quando o próprio tutor, né, é um pouco mais aflito, ansioso em relação a isso. Então, é interessante ter essa assistência ao parto pelo veterinário, que a gente pode fazer isso na clínica. E aí a gente também consegue identificar de uma maneira mais fácil, né? E também já tem todo o suporte ali disponível no caso de alguma emergência. Temos mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte Anastácio, doutor Rodrigo. Vamos ouvir? Vamos lá. O Anastácio diz o seguinte: bom dia, doutora, o que fazer? Eu tenho 2 poodles, o mais novo quer sempre cruzar com o mais velho, que no caso é o pai dele. O que eu posso fazer? Situação complicada, hein, doutora? Bom dia, Anastácio. Bom, eu imagino que pelo menos um deles não seja castrado, né? Principalmente o mais novo, que tá tentando, né? Que tá tendo esse tipo de comportamento. Mas assim, né? Primeiro que muito provavelmente ele não tá tentando cruzar. Teve um momento aqui do programa que eu citei a questão do comportamento de dominância, né? Que pode existir entre os animais. E isso não diz respeito apenas a macho e fêmea. Às vezes, machos com outros machos assumem esse tipo de comportamento para ele demonstrar dessa forma que ele está tentando ser mais dominante, está tentando subjugar o outro macho, mesmo que ele seja mais novo. Eu imagino, né, como falei anteriormente, que esse mais novo não seja castrado. Muito provavelmente a castração ela pode resolver esse problema, né, que você está tendo, mas vale frisar que assim, a castração também não é milagrosa, tá? Dependendo de quanto tempo ele faz isso, né, desde quanto tempo ele faz isso, isso pode virar até mesmo uma questão de hábito e que ele, mesmo com a castração, ainda tente manter, né, essa dominância sobre o outro. Não obrigatoriamente o comportamento vai mudar, né? Exatamente. É uma situação complicada nesse sentido. E quando a gente fala ali do finalzinho da gestação, a gente tem uma série de situações. Quais os cuidados que a gente deve ter com o recém-nascido ali pós-parto? Certo, isso é muito delicado, tá? Tanto quanto a gestação em si, porque apesar dos filhotes terem nascido, eles ainda não estão completamente preparados para o ambiente exterior, né? Eles vão passar ali por um processo de adaptação em que eles vão conseguir, né, depois de algum tempo, se virarem sozinhos, entre aspas, mas nesses primeiros dias, principalmente os 15 primeiros dias, eles são extremamente frágeis. Não tem uma capacidade de manter calor corporal, né, de forma própria, então a gente tem que estar sempre mantendo eles aquecidos. Eles têm naturalmente, né, se estiverem saudáveis, um reflexo de estar procurando estar próximos entre eles próprios e entre a fêmea, né, no caso a mãe, e de procurar a teta, mas é sempre bom também você se certificar de que primeiro a fêmea está produzindo leite suficiente, ou de que esse filhote realmente está mamando. Às vezes eles ficam ali na teta, mas eles não conseguem sugar de uma maneira apropriada e acabam não se alimentando. E assim, se a gente pensar em uma criação manual, que a gente chama de filhotes, a gente tem que estar alimentando eles ali por volta de a cada 2 horas. Então, realmente é um trabalho um pouco trabalhoso, né? Muito laborioso. Então, quanto mais a gente conseguir manter esse comportamento natural dos filhotes e da mãe, melhor. Algumas vezes isso não é possível, a gente realmente tem que fazer uso desses artifícios, mas realmente tem que estar se atentando principalmente à temperatura e à alimentação, tá? Outra forma também que a gente precisa atentar bastante os tutores é que uma das melhores formas de fazer o acompanhamento dos neonatos é através do peso.
né? Muitas pessoas não têm ainda esse hábito, mas você tá pesando ali os filhotes cerca de 2 vezes ou até 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite. Você consegue ter um acompanhamento de se ele tá realmente se alimentando, porque se durante o dia o neonato estava com peso X e durante a tarde ele não aumentou sequer 1 grama ou até mesmo diminuiu o peso, isso pode estar sinalizando que ele não está se alimentando, que ele pode estar se desidratando. E aí você levar, né, de uma maneira mais precoce o animal para o veterinário. Porque muitas vezes você não consegue ter mudanças muito significativas, observar, né, mudanças muito significativas nos filhotes. E quando eles vão apresentar, já é muito tarde, muito difícil de reverter. Então, esse acompanhamento com peso também é muito importante para o próprio tutor. Lembrando que em ninhadas grandes, né, quando a gente observa ninhadas grandes, a gente sempre vê aquele filhote que está mais desenvolvido, aquele maiorzinho e às vezes um filhote menor. Isso. E na maioria das vezes é aquele filhote que não consegue se alimentar adequadamente, não consegue mamar adequadamente, ou acaba ficando menos ativo e pode gerar alguma complicação, algum problema para frente, não é assim? Isso, porque vai existir ali uma competição, né? Existe a competição pelas tetas, por espaço. Então, geralmente, os filhotes que são maiores, eles têm uma certa vantagem sobre esses que são menores. E até mesmo em ninhadas que não são tão grandes, por conta de N motivos, o filhote ele pode nascer com um peso menor do que o ideal. E isso também já gera uma fragilidade além do natural, né? Porque que o neonato já tem. Então tem que ter mais cuidado ainda. Muito bacana. É isso, Leandro. Voltando com você, eu acho que a gente consegue agora fechar um pouquinho da reprodução desde o início, né? Até agora os filhotes. Vamos lá. Maravilhosa aí a participação da doutora Ana Luísa aqui no programa, né? Deu pra gente fechar muito bem aí o tema. E agradecer aí a vocês pelas presenças, doutor Rodrigo, doutora Ana, sejam sempre bem-vindos. E a gente está aqui, né, com o Tempo Pet, sábado que vem, a partir das 10 da manhã, sempre com o nosso encontro aqui na Tempo FM. Doutor Rodrigo, se tiver mais alguma coisa, fique à vontade também. Eu só tenho a agradecer a Rádio Tempo, agradecer a todos vocês e dizer que a Guararapes Vet Center encontra-se sempre à disposição, né, para poder atender com atendimento 24 horas. Então, você que teve alguma dúvida, algum problema, estamos lá com várias especialidades e prontos sempre para poder estar resolvendo o problema do seu pet. Os canais de divulgação estão abertos, então segue a gente no Instagram. Quem quiser também tirar alguma dúvida em particular comigo, pode me seguir no Instagram. O Instagram é rmacambira, tá bom? E deixar para a doutora Ana Luísa falar um pouquinho dela também. Doutora Ana, deixe os seus contatos, por favor. Fique à vontade. Também só tenho a agradecer pelo convite. Eu adoro falar sobre esse tema. Se deixar aqui o dia todo, a gente vai ter assunto. Tem que voltar mais vezes, viu? É um tema extremamente amplo, então, assim, a gente tentou abordar da maneira mais generalista possível, mas cada coisinha dessa a gente consegue falar sobre muito mais detalhes, né? Então, assim, como o doutor Macambira falou, a gente vai estar à disposição na Guararapes se você precisar de ajuda. E também, se quiser tirar dúvidas comigo, né, ou com ele, como ele já passou o contato, pode acessar o Instagram, né, @AnaLuísa, com Z, DSR. Prazer enorme tê-la conosco aqui no programa. Obrigada, também. Recebemos aqui o Dr. Rodrigo Macambira, a doutora Ana Luísa Rodrigues, participando aqui do nosso Tempo Pet, que volta sábado que vem, sempre no oferecimento da Guararapes Vet Center. Dr. Rodrigo, prazer mais uma vez. Muito obrigado, Leandro. Guararapes Vet Center, cuidando do seu pet com muito amor, consultas e exames em um só lugar. Você pode ligar o 3879-5876. Olha, tem uma equipe maravilhosa lá na Guararapes. Eu tive o prazer, a oportunidade de estar lá com eles. Vale a pena. Muito obrigado pela audiência de todos, pelas participações também.